Olá, eu sou Francisco Mendes e estamos hoje aqui fazendo uma análise do panorama automotivo de automóveis comerciais leves do primeiro semestre de 2023, avaliando aí principalmente a efetividade ou não das medidas adotadas pelo governo como incentivo para o setor. Houve alguma comemoração com relação ao fechamento do primeiro semestre em função do crescimento de quase 10% com relação a 2022. Mas quando a gente olha para 2021, a gente vê que ainda falta bastante para alcançar aquele patamar. Nessa comparação, nós temos uma retração aí de 7%. Também é bom analisar de onde é formado esse crescimento deste ano. Quando nós olhamos para o período dos dois primeiros bimestres, ou seja, o período de janeiro a abril, e comparamos com os licenciamentos do igual período de 2022, a gente observa que houve um crescimento significativo nesse período. Quando a gente olha para maio e junho, nós temos praticamente o mesmo volume de emplacamentos, ou seja, o crescimento do primeiro semestre é muito mais devido ao baixo volume de produção no período de janeiro a abril de 2022, gerando aí esse crescimento, do que efetivamente qualquer mudança no perfil de consumo nos últimos 2 meses. Olhando para as variações por categoria, e aí buscando alcançar aqueles produtos que teoricamente têm maior potencial de serem abraçados aí pelo incentivo, ou seja, veículos até 120 mil reais, o primeiro deles e mais importante é o de hatchback pequenos. Aqui são somados os hatchback de entrada pequenos da classificação da Fenabrave. O que a gente vê, o volume de crescimento realmente é no período de janeiro a abril, e em maio e junho é praticamente um número inexpressivo. A outra categoria, que também seria abarcada por esses benefícios fiscais, seriam os sedãs pequenos, que praticamente não tem crescimento nenhum no período de janeiro a abril, e no período de maio e junho, na verdade, apresentaram uma retração aí de quase 10 mil unidades. Forçando um pouco a barra, aí, chegando nos SUVB, que é o segmento de entrada aí dos SUV, o crescimento também é muito puxado pelo período de janeiro a abril, e o crescimento observado aí de perto de 5 mil unidades em maio e junho é muito menor do que a média que se observava nos bimestres anteriores. Nas picapes de porte pequeno e compacto, ou seja, aí, Estrada, Montana, Oroch e demais competidores, foi a única categoria que manteve um ritmo de crescimento em maio e junho. Então, não teve também grande efeito. E os demais produtos, completando o mercado, apresentaram queda nesse período. A Anfavea apresentou na sua coletiva de imprensa os emplacamentos dia a dia para tentar demonstrar algum crescimento dentro desse processo. O que se observa aí, principalmente no segmento de automóveis, que teve um crescimento aí de junho com relação a maio de cerca de 14 mil unidades, é que houve uma paralisação das vendas durante o período que vai do meio do mês de maio até praticamente o dia 20 do mês de junho. Por que isso? Porque houve o anúncio das medidas, mas a implementação das medidas demoraram bastante. Demorou para ver a divulgação de como seria efetivamente o processo, quanto seria, quais os recursos que teriam disponíveis para isso, e também porque, uma vez que as montadoras tinham que habilitar os seus carros para fazer jus a esse benefício fiscal, a esse crédito tributário, houve também a necessidade de um refaturamento daquilo que já estava no estoque das concessionárias. Então, houve todo um processo burocrático bastante grande. O que se vê é que, efetivamente, crescimento de volume
só se vê nos últimos 4 dias do mês, ou seja, a partir aí do dia 26, ou seja, 27, 28, 29, 30, e também nos comerciais leves, mas o conjunto de comerciais leves, na comparação junho contra maio, na verdade, apresentou retração. Nas vendas para locadoras, que também foi um dado novo aí apresentado pela Anfávia, se vê também uma paralisação aí a partir do meio de maio. Ele vem quase nada ao longo do mês de junho e só nos últimos dias é que efetivamente tem um crescimento. Então tem aí uma variação de 16% ou 5 mil unidades nas vendas para locadoras, que representa aí aproximadamente 37, 38% do crescimento total do mercado no mês de junho em relação a maio. Com relação aos estoques em unidades, também informação da Anfávia, o que se vê no período entre maio e junho foi uma redução bastante grande dos estoques nas montadoras, da ordem aí de 30%, e nas redes um crescimento de 7%. Então houve uma transferência bastante grande de estoque das montadoras para a rede de concessionários. Evidentemente isto porque a necessidade de faturar o mais rápido possível para fazer jus aos créditos tributários e, evidentemente, tem um estoque, segundo a própria Anfávia, de cerca de 80 mil veículos a licenciar, ou seja, já comercializados, já informada a venda para a montadora, mas ainda não emplacados. Isso aí representaria algo como 35% dos estoques. Falando aí em termos de expectativa para o segundo semestre, que tomando aí por base os dados do primeiro semestre aí dos anos anteriores, o que a gente viu aí a queda no ano passado, no primeiro semestre, em relação a 21, e um crescimento agora esse ano, fruto principalmente por conta dos problemas de produção do primeiro quadrimestre. Quando a gente olha para o segundo semestre, e aí também puxando aqui os dados de 21 e 22, o que a gente vê? 21, o segundo semestre foi atípico, menor do que o primeiro semestre, o que normalmente é o contrário. E em 2022, o segundo semestre, houve uma recuperação, ou seja, uma normalização da disponibilidade de produtos, da produção e, portanto, também dos licenciamentos. Apesar das medidas adotadas e desse estoque de veículos aí a licenciar, que está se mostrando efetivo aí nos primeiros dias de julho, a gente vem notando aí uma média diária de licenciamentos acima de 10 mil unidades, não tem nada que indique alguma mudança significativa para as projeções feitas até agora. Então, o que a gente espera para o segundo semestre agora de 2023 é um volume muito parecido com o segundo semestre do ano passado, ou seja, fechando o ano aí muito perto dos 2 milhões de unidades, um crescimento entre 3% e 4% com relação ao ano passado. Se você chegou até aqui, aproveita e faça a sua inscrição no nosso canal lá no YouTube, se você ainda não fez. Deixa um like aí no nosso vídeo se você gostou. E se você quiser trocar alguma informação sobre o setor automotivo, seja em automóveis e comerciais leves ou qualquer outro dos segmentos, entre em contato comigo. Meu celular está aí, vai ser um prazer falar com você. Um abraço e até mais.